Lição de quinta-feira! E hoje nós vamos falar um pouquinho, apenas hoje, né? Sobre o capítulo 10 de João, Jesus, o bom pastor. E pena, né, que a gente não pode se aprofundar, a gente só tem 13 semanas para falar do livro de João inteiro, né? Mas o capítulo 10 mereceria, sei lá, pelo menos umas 2, 3 lições. Essa figura tão emblemática da demonstração de Jesus como sendo o bom pastor. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ir ali na região de Israel e quando eu via de longe assim um pastor com as ovelhas do lado, tal, ali cuidando, eu me lembrava na hora, né, de que era isso que Jesus estava falando para aqueles que estavam ao seu lado. E falava isso exatamente porque quem estava do lado dele entendia essa ideia do pastor, da ovelha. E muitas vezes eu imagino que Jesus estava ali falando com a multidão, com a sua audiência, e ao lado estava acontecendo exatamente o que eu estava falando. Ah, porque um homem saiu a semear e do lado tinha um homem semeando. Ah, porque eu sou o bom pastor e as pessoas olhavam do lado, de repente um pastor passando com as suas ovelhas e ele carregando uma ovelhinha. Não sei se você já teve a oportunidade de estar do lado das ovelhas, mas a ovelha é um bicho interessante, né? Ele tem a gente tem aquela sensação de que é extremamente frágil e elas assim, elas precisam de uma condução. Então, o pastor na vida da ovelha é extremamente importante. E Jesus agora ele vem e ele fala assim: "Ei, eu sou o bom pastor". Só que essa figura do pastor não é simplesmente uma figura que está sendo utilizada em João capítulo 10. Venha comigo e veja só que interessante. O Messias, ele nos é apresentado no livro de Salmos como sendo o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso no Salmo 22. Como grande pastor que vive para as ovelhas. Isso em Salmos 23. Tá? E como o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas em Salmo capítulo 24. Então, você tem a perspectiva de Jesus como sendo o bom pastor em Salmo 22, em Salmo 23, Salmo 24, que fica a dica para você. Depois dá uma lida nesses 3 salmos aí que são super interessantes, super conhecidos, principalmente o Salmo 23. Né? Quando eu olho e falo assim, o Senhor é meu bom pastor, né? E de nada vou sentir falta. E ali vem trazendo toda a experiência de Davi falando de que como Deus é o pastor dele, sendo ele era um pastor, ele sabia quão importante era ser um bom pastor para as suas ovelhas. E aqui então, em João capítulo 10, né, vem o versículo 16, antes do versículo 16, versículo 11 que diz assim, eu sou o bom pastor, tá, eu sou o bom pastor. Qual bom pastor? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele poderia do tipo assim, cara, eu tenho 100 ovelhas. Se uma está perdida, eu vou pensar que eu ainda tenho 99. O bom pastor é aquele que ele tem 100 ovelhas, 99 delas estão salvas. E se for necessário, ele dá a vida por aquela única ovelha que está perdida. Esse é o bom pastor. É nesse nível que nós estamos conversando sobre o que é ser um bom pastor, ok? Eu tenho ainda o versículo 16 que eu quero falar com vocês, mas isso aí a gente conversa amanhã, beleza? Valeu, até amanhã!